Hoje a gente vai fazer uma coisa muito especial que, para quem tem automóvel aqui na Alemanha, é muito importante ser feito no inverno, que é a troca das rodas. No nosso carro a gente tem a roda de verão e agora nós vamos colocar a roda de inverno. Eu vou mostrar todas as diferenças que nós temos do perfil do pneu para andar no verão e para andar no inverno. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a roda de verão. E a gente vai ver as diferenças das rodas. Esse é o pneu de verão. Ele é liso. É um pneu esportivo, porque o carro é esportivo, mas é um pneu, se a gente for ver aqui o perfil dele, ele é totalmente liso. Esse aqui é o pneu de inverno. Então ele tem todas essas ranhuras aqui. Mostra mais perto aqui, Ana. Ó. Esse é o pneu para poder dirigir na neve. Esse é o pneu de verão, que ele é mais liso. E esse é o pneu de inverno. Só que a gente tem uma pequena diferença também nos modelos de pneu de inverno, que é pneu para andar só no inverno, pneu para andar só no verão e pneu para andar em todas as estações, que é esse daqui, ó, M Plus S. O pneu M Plus S serve para mim usar o carro o ano inteiro sem precisar trocar o pneu. Ah, por que você não usa então o pneu M Plus S o ano inteiro? Porque se eu usar ele no verão, ele vai se desgastar muito rápido. Então, geralmente os alemães, né, que tem carro, eles preferem fazer a troca de roda de verão e de inverno. Então a gente tem um jogo de roda para o inverno e a gente tem um jogo de roda para o verão. Todos os carros que nós tivemos, quando nós compramos na loja, geralmente ele já vem com dois jogos de roda, para verão e para inverno. Então vamos lá colocar. Qual que é a data que a gente pode trocar o pneu? Como que a gente sabe qual que é a data? Aqui na Alemanha, a partir do dia 15 de novembro, a gente já pode fazer a substituição das rodas. E a gente fica com as rodas de inverno até o dia 15 de abril. Então essa é a data que eles estipulam. Se eu andar com pneu de verão no inverno, eu posso levar uma multa? Sim, você pode levar uma multa. Se você parar numa blitz ou e a polícia vê o seu carro estacionado em algum lugar e vê que está com pneu de verão no inverno, você pode levar uma multa. E é uma multa pesada. Primeira, só faltam 3.
como nós podemos ver, pneu liso. O pneu de inverno tem as ranhuras. Uma coisa importante também que eu gosto de fazer nos meus carros aqui na Alemanha é pelo menos uma vez em cada 15 dias levar no centro de lavagem de carro para fazer uma lavagem especial por baixo, para poder tirar o sal que fica embaixo, porque geralmente tem muita corrosão os carros aqui na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, ó, esse carro é do meu filho. E se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Começa a enferrujar, apodrecer e cria algumas corrosões. Então tem um tipo de lavagem aqui na Alemanha que tem um produto especial anti-corrosão. Uma coisa muito importante aqui na Europa e nesses países que nevam é ter produtos que possam descongelar o vidro. Então se você jogar no vidro, ele vai derreter a neve, e aí fica mais fácil para você raspar com a pazinha. Então você vem no vidro e você tira a neve assim, ó. Ou você pode usar o produto. E aí, se vocês observarem, ele derrete. Aí fica mais fácil para você remover a neve, ó. Olha lá. São algumas coisinhas que você tem que ter cuidado e fazer quando você mora numa cidade ou num país que neva, né? É muito importante. Vamos fazer agora o lado direito. Coisa chata de se fazer, né? Todo ano.
Aqui na Alemanha tem centros especializados que você deixa a roda de verão e a roda de inverno. E aí fica armazenada lá. E você vai com o seu carro e a própria oficina faz a troca das rodas, né? Para quem não quiser fazer esse tipo de serviço na rua ou que não tenha garagem, né? Então tem esses centros automotivos que estocam todas as rodas de inverno para fazer substituição quando chegar, né, a data certa para fazer a troca das rodas. Vamos lá, mais uma. Como meu carro tem as rodas esportivas, então tem que usar um anel centralizador. Mas com a roda original não precisa, ela já vem na medida. A última. Nós podemos fazer um vídeo também, escreve aí nos comentários quanto fica e quanto custa para ter um carro na Alemanha. Modelo, ano, diesel, gasolina ou carro elétrico. A gente faz um vídeo relacionado a esses temas, né? Para a gente saber quanto custa ter um carro na Alemanha. Como que funciona os impostos, como que funciona o seguro, quanto que a gente paga por ano, é viável ter um carro na Alemanha. Vou trocar a ferramenta. Essa é a minha garagem. Geralmente quem tem garagem na Alemanha é só quem tem casa. Quem geralmente mora em apartamento não tem garagem, porque a Alemanha é um país muito antigo. E anos atrás não se tinha garagem, porque não existia carro, né? Era carroça, cavalo.
Então é muito difícil você ter uma casa com garagem aqui na Alemanha. E apartamento quase impossível. Geralmente os carros ficam na rua. Tarefa concluída.